Estamos ao vivo! Boa tarde, na verdade, boa noite, pessoal! Eu sou o Ronaldo, médico residente de endocrinologia, vivo com diabetes há mais de 27 anos e estou aqui mais uma vez, como em todas as terças-feiras, para fazer uma live especialmente para você. O nosso tema de hoje é esse que você está vendo aqui em cima do meu ombro: diabetes, vacinas e saúde pública. Nossa, que coisa esquisita. Parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra. Olha só a Flavinha, nossa querida aluna da Santa Casa, tá aí. Poliplástico, o pessoal do Poliplástico ganha um aceno também. O Rafael entra aí também, sejam bem-vindos. Pois é, gente, diabetes a gente sabe, né, fator de risco para Covid, entre outras coisas, mas saúde pública não é aquela coisa de comunista? Se você não está acostumado com a nossa live, preste atenção, eu falo aqui para a câmera do Instagram e também aqui para a câmera do Facebook. Então, se parecer que eu não estou falando com um de vocês, não se preocupe, você muda de veículo que eu consigo falar com vocês ao mesmo tempo. Maravilha! Então, vamos falar um pouquinho sobre saúde pública, vacina e diabetes. Tá. Entre ontem e hoje, a gente teve uma coisa que você certamente deve ter ouvido falar aí na mídia, a não sei que você estivesse em Marte, né? A gente trocou de ministro de saúde. Saiu o general Eduardo Pazuello e entrou o Dr. Marcelo Queiroga, que até então era o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E, além de tudo, ele é um médico que repudia esse tipo de tratamento que não tem benefício, tipo cloroquina, ivermectina e etc e tal, e apoia em muito as vacinas. E aí, o que diabetes tem a ver com isso? Então, oi Joyce, mais uma que você está aqui com a gente. A Isa entrou aqui também. A Ney entrou também para falar com a gente. O João Coelho entrou para falar aqui na live. Sejam muito bem-vindos. Enquanto vocês estão pensando aí no porquê da gente estar fazendo uma live dessas. Oi, Sara! Logo, Elizabeth Braga está com a gente também no Facebook. Antes da gente começar, essa live não vai explicar todo o funcionamento do serviço público para vocês. Na verdade, eu preciso de um curso de mestrado inteiro para que você entenda tudo o que está acontecendo. O negócio é bem complicado. Agora, isso talvez vai te dar algumas ideias para que você entenda essa confusão de vacinas e em que raio que isso vai influenciar as pessoas com diabetes, concorda? Isso é especialmente importante para você que é profissional de saúde, para você que está se tornando profissional de saúde, porque eventualmente alguém vai te perguntar alguma coisa a respeito. E se você não souber responder, vão falar: meu Deus, parece que fulano não sabe nada. Calma, eu sei que você sabe, mas é meio esquisito, né? Então, logo de cara, para você do Instagram, para você do Facebook, a gente responde: quem tem diabetes de qualquer tipo tem que tomar vacina para Covid. Quem tem diabetes faz parte do grupo de risco. A gente sabe que diabetes é um fator de risco para que a sua infecção por Covid evolua mal. Então, tem que se proteger. A vacina é a única coisa, até o momento, além de máscara, álcool gel ou lavar as mãos e distanciamento social, que te protege. Beleza? Isso ficou claro. Galera do chat, ficou claro, certo? Então, vamos aproveitar esse momento e revisar como que a gente coloca a máscara, como que a gente usa a máscara. Ó, primeiro, oi Nicole, oi Marta, oi Cris, oi Sara, Elaine, que entraram também. Vamos revisar como que a gente usa e coloca uma máscara. Por incrível que pareça, tem gente que ainda não se tocou o porquê. E eu vou me lembrar do meu professor de técnica cirúrgica, Dr. Paulo Corsi, que falava que assim, comete grosseiro erro de técnica cirúrgica aquele que não usa a máscara da forma correta. Então, basicamente, vamos lá. Lembrando que essa máscara aqui é novinha, tá? A gente tem um lado externo e um lado interno. Uma vez que você começa a usar, você não vai ficar mexendo nessas partes da máscara. Você vai manipular a máscara por onde? Pelos cordõezinhos. Entendemos, galera? Certo. Então, você vai pelos cordõezinhos colocá-la sobre o nariz e a boca. Não é só sobre a boca. Não vai deixar o narigão para fora. Essa aqui tem elástico, então é mais fácil. Você vai ajustar aqui pelas bordinhas, ajeitar aqui na ponte e muito bom. Percebam, você não vai deixar espaço sobrando, você não vai virar o cordãozinho da máscara, você não vai deixar o seu nariz para fora. É assim que você vai proteger tanto a si mesmo quanto os outros. O pessoal que anda por aí com a máscara desta forma, eu desconfio que eles vão para a praia
usando uma sunga com o pichuruto para fora. Beleza. E aí você precisa tirar a máscara. Você não vai ficar mexendo aqui na parte da frente. Então, cordãozinho sempre. Tire, proteja o lado interno, que ele é mais ou menos santo, né? Então você não vai contaminar esse lugar. Deixa sua máscara de lado, protegidinha, num papel toalha. Depois você pode, utilizando os cordões, colocá-la de novo. Entendemos máscara. Vamos dar uma olhadinha nas pequenas dúvidas que já mandaram aí pra gente no chat. A Sara mandou pra gente, quem já teve Covid e tem diabetes pode pegar de novo essa cepa nova? Sim, a gente tem relatos de recontágio de pessoas com e sem diabetes. Tá? Então, assim, o fato de você ter diabetes não te torna mais suscetível a pegar Covid. Mas significa que, eventualmente, tendo se contaminado com Covid, desenvolvendo a infecção, você pode evoluir mal. Tá? São coisas diferentes. Agora, tem chance de recontágio mesmo com a mesma cepa. Tá? Então, não precisa nem mudar de cepa para a gente ter esse perigo. Tenho amigos meus, inclusive médicos, que se contaminaram mais de uma vez trabalhando na linha de frente. Então, gente, tem que se proteger. Uma boa noite para a Ilza, que está acompanhando a gente aí no Facebook também. Para o Antônio, para o Igor Cabral, que está vendo a gente. Para o Rick. Vamos ver o que mais. Pessoal, vocês podem mandar no chat, perguntas para a gente no chat, tanto na nossa caixinha de perguntas, quanto no Facebook. A gente vai tentando responder conforme a nossa live vai indo. Bom, vamos lá. O conceito de vacina, vamos ver se ficou claro para todo mundo. Nem todos vocês tiveram aquele monte de aula de imunologia. Mas lembra, é exatamente aquele de você pegar uma partezinha do bicho, que certamente, né, essa partezinha ou o bicho inteiro não vai te fazer mal nesse caso. Então, ou é o vírus morto, né, ou é um pedacinho dele que nem é o vírus inteiro, e vai apresentar para o organismo. Porque aí o seu imunológico, os seus soldadinhos de defesa vão aprender a matar aquele tipo de parasita, né, de micro-organismo, sem que ele cause a doença. É super inteligente, não é? Mais ou menos, utilizando as metáforas militares que o nosso presidente adora, você vai colocar a galera para treinar num quartel de luxo, porque aí a hora que aparecer a guerra, o que acontece? O cara consegue lutar a guerra sem morrer no meio do caminho. E aí, a gente tem, no momento, atualmente, duas vacinas. Uma delas tem 2 doses, que é a Coronavac, e a outra tem uma dose, que é a vacina Oxford AstraZeneca. Ambas são eficazes para te proteger contra quadros graves, ou seja, intubação e morte. E eu acho que ninguém aqui quer ser intubado, ninguém quer morrer. Acredito que eu esteja certo ao falar isso. Então, a vacina te protege disso. Isso é muito mais importante do que a gente ficar pensando de onde veio a vacina, concorda? E sabe por quê? Apesar do nome, saúde pública não é coisa de comunista. É exatamente a gente entender a relação da saúde e das doenças com a comunidade. E aí, pensa comigo, a gente tem mais ou menos quantas pessoas com diabetes no Brasil? A Flavinha que tá aí, não a Flávia Ocupa, que acabou de entrar. Oi, Flávia. Mas a Flávia Vinhati tá aí com a gente. Ela deve lembrar mais ou menos alguma coisa que já contaram para ela na Liga de Diabetes da Santa Casa. Quantas pessoas com diabetes a gente tem no Brasil? Os últimos dados diziam 12 milhões e meio. Considerando que esses dados já têm uns 2 anos e que o número continua crescendo, eu chutaria em torno de 14 milhões de pessoas. Então, vamos pensar por baixo. 14 milhões de pessoas, sendo que cada uma dessas pessoas vai receber uma dose de vacina, dose única, tá? Ou seja, a gente precisa de 14 milhões de doses. Muita dose. Você acha, pense logicamente, você com a sua cabeça agraciada por Deus, que uma indústria só vai conseguir fazer vacina para todo mundo? Pessoal do chat, o que vocês acham? Uma única indústria consegue fazer vacina para todo mundo? Rápido, 14 milhões de doses? Olha só, tá vendo? Já respondendo vocês, gente, a gente não consegue. É um número muito grande de doses. Então, a gente não consegue fazer esse monte, produzir esse monte de vacina em tempo útil. E a gente precisa vacinar todo mundo. Então, a gente precisa da AstraZeneca, precisa da Sinovac, precisa da Pfizer, da Moderna, do Instituto Gamaleya, da Rússia, da Fiocruz no Rio de Janeiro, do Butantan em São Paulo, de todo mundo produzindo vacina. Olha só, o mundo inteiro tem que ser vacinado. Ou pelo menos a gente espera que seja. Se a gente já está achando que vai ser difícil, pensando só nos 14 milhões que tem diabetes, que é um fator de risco,
Imagina os 7 bilhões do planeta, que é mais ou menos assim, umas 500 vezes esse número. Complicado, né? Então, assim, não é preciso você ficar escolhendo qual vacina tomar. Todas elas são igualmente boas. Então, chegando a sua vez, de acordo com o cronograma aí da sua cidade, do seu estado, vá se vacinar. Isso é muito importante, especialmente porque você bloqueia a transmissão do vírus, né? Reduz muito a sua chance de morte e facilita em muito a gente a vencer essa pandemia. Isso sim é saúde pública e é por isso que a gente tem que falar também de diabetes nesse meio tempo. Vamos dar uma olhadinha que vocês mandaram um monte de perguntas pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar, só um segundo. Essa aqui da Sara a gente já falou. A Nê falou pra gente, ainda não tem vacina para crianças? Não, não temos. Esses estudos com vacina, de maneira geral, eles são feitos com adultos, tá? Quando a gente está testando alguma coisa 100% experimental, que nunca foi testada antes, é antiético a gente fazer estudo em criança. Então, a gente não tem estudos em criança até o momento, tá? Só que aí o que acontece? Depois que essas coisas se provam úteis, seguras para a população adulta e tudo mais, a gente começa a pensar em estudos em crianças. Então, assim, ainda vai demorar um tempinho. Mais um motivo para, se você puder, se vacine, porque as crianças não podem se vacinar. Hoje tivemos uma declaração muito legal do nosso ministro da Educação. Eu nunca achei que eu fosse elogiar, mas estou elogiando. Que falou que professores e o pessoal que trabalha na área da educação tem que ser grupo prioritário. E tem que ser mesmo, porque assim a gente permite que as escolas sejam reabertas com segurança, sem expor esses professores, sem expor esses trabalhadores ao risco e podendo dar um melhor benefício para as nossas crianças, né? Pessoal da Liga de Diabetes da Santa Casa aí, que trabalha muito mais com endócrino pediatria do que eu, manja muito mais que eu sobre isso. A diferença nos sintomas do Covid para quem tem diabetes e para quem não tem? Quem falou isso foi a Joyce. E a resposta é não. A gente já falou em algum outro momento sobre o porquê o Covid tem esses sintomas. E tem muito a ver sobre os receptores do vírus. Só um segundo, deixa eu só tirar uma criancinha que está aqui com a gente. Vem cá, minha criança goida. Olha só quem veio dar um oi pra gente, a Bisnaga. Vai, meu amor, vai. Então, onde que a gente tem receptor para o Covid? Depende de um receptor chamado ACE2. Basicamente é o receptor da ECA. Pessoal da farmacologia, a farmacologia do segundo ano, os inibidores da ECA. Onde que a gente tem esse tipo de receptor? No pneumócito tipo 2, então nos pulmões. A gente tem no rim, a gente tem no adipócito, que é a célula de gordura. A gente tem no intestino, a gente tem no tecido nervoso, de maneira geral. Ou seja, cara, a gente tem em muito lugar do corpo. E os sintomas são exatamente dependentes de onde o vírus está. A gente sabe que quem tem obesidade tem maior fator de risco para desenvolver o quadro grave de Covid, justamente porque, de maneira geral, quem tem diabetes tipo 2 está, né, além de ter mais adipócito, vem outras coisas meio que atreladas a isso, né? Então, obesidade, vem diabetes, vem hipertensão, vem vários outros problemas. Já tem uma inflamação vigente. A gente sabe que piora o rim justamente por isso, porque tem a ação do Covid diretamente no tecido renal. A gente sabe que vai ficar com falta de ar porque os vírus vai destruir a célula pulmonar. E é basicamente por isso que a gente tem esses sintomas. Não está necessariamente relacionado a você ter diabetes ou não. Vamos dar uma olhadinha. Que mais? Qual a relação da trombose e a vacina? Então, ainda não está claro. Tá? A OMS, no momento, está investigando o porquê de algumas pessoas que tomaram a vacina Oxford AstraZeneca tiveram eventos de trombose. Tá? No momento, a gente ainda não sabe, mas está sendo investigado. Então, no momento, eu não tenho como te responder isso, mas assim que eu tiver, eu te conto. Oi, Tânia, que acabou de entrar. Vamos ver quem mais temos aí. Temos alguma pergunta do pessoal do Facebook? Aparentemente não temos. Vamos dar uma olhadinha. Tem outras dúvidas que o pessoal mandou também sobre diabetes. Aí a gente aproveita e responde. Gostaria que tirasse a minha dúvida, essa da Karina Patrício. Tenho diabetes tipo 1. Estão me indicando o picolinato de cromo para ajudar nos níveis de glicose. Ele realmente funciona? Não, não funciona. Por que não funciona? Cromo é um micronutriente. Como todo micronutriente, assim, normalmente a gente já consegue
a dose total dele da nossa alimentação, sendo ela saudável. Agora, reza a lenda que seria um cofator da secreção de insulina e tudo mais. Quem tem diabetes tipo 1, secreta insulina? Respondam aí, galerinha do chat, por favor. Mostrem que vocês manjam de diabetes. Olha a Laurinha entrou também. Oi, Laurinha, minha R mais na santa. Aí, Salvina entrou também. Então, não, quem tem diabetes tipo 1 não tem secreção de insulina. Logo, você usar esse tipo de coisa que ajudaria numa secreção de insulina, não vai ajudar em nada, né? Então, pelo amor de Deus, não use. Karina, acabei de responder a dúvida que você mandou pra gente no Facebook. Karina, acabei de responder a dúvida que você mandou pra gente no Facebook. A Marta Onisto mandou pra gente uma pergunta também. Meu cunhado está com Covid com muita dor de cabeça. Pode ser sintoma de alguma lesão na cabeça? Não, mas basicamente é sintoma de Covid. A gente tem lesão endotelial, né, dos vasos sanguíneos, que pode reduzir o fluxo de sangue para a cabeça, para todo o corpo, e ele pode ter dor de cabeça por isso. É um dos sintomas do Covid mesmo, não necessariamente lesão na cabeça. A Pilar! Seja bem-vinda, professora! Pilar foi minha professora de espanhol no colégio, gente. Se hoje eu falo espanhol, eu consigo trabalhar com a galera da América Latina, o crédito é todo dela. Vamos ver, o que mais que vocês mandaram pra gente no Facebook? Vocês mandam bastante. E aí a gente fica de olho. Minha filha foi diagnosticada com diabetes com 1,6 meses. Isso tem a ver com uma queda que ela teve? Tá, não, isso não teve a ver com queda, tá? Quando a gente tem o desenvolvimento de diabetes antes de 6 meses de idade, de maneira geral, a gente chama isso de diabetes neonatal. Por quê? Mal deu tempo de criar anticorpo para a gente pensar num diabetes tipo 1, e a gente acaba tendo que investigar. Normalmente, em síndromes genéticas, a gente tem que investigar outros tipos de diabetes, e nem sempre é um diabetes que se mantém. Tá? Muitas vezes é um diabetes transitório, mas tem que ser investigado pelo pediatra com bastante cuidado. Tá? Mas não tem nada a ver com nenhuma queda, fique tranquila. Mas de qualquer forma, toma cuidado com essas quedas, tá bom? Mas isso muito mais para um machucado. A Thaís Salvino mandando uma perguntinha pra gente. Tenho diabetes tipo 2 e mesmo com todo cuidado eu sempre me sinto mal e não consigo controlar a glicose. Tá, então uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que passa no ambulatório com a gente, se você está fazendo tudo direitinho, está seguindo todas as orientações de alimentação, de medicação, de atividade física, então a gente tem que rever o que você está usando como tratamento. Né? Muitas vezes o diabetes tipo 2 ele vai evoluindo, então pode evoluir até a necessidade de insulina. O que um dos nossos professores costuma dizer é que se você tiver sorte, você chega a usar insulina, porque graças ao bom Deus não morreu antes. E assim sendo, a gente tem que progredir no tratamento. Então, não se preocupe, se você está fazendo tudo direitinho, a gente tem que progredir na sua terapia. Não é culpa sua, é só conversar com o seu médico, beleza? Benson! Welcome, Benson! Benson é um amigo meu de Singapura. Então, tá dando aqui o ar da graça na nossa live. Participações internacionais hoje. A Nimaia, perguntando, a insulina... a insulina interfere de alguma forma nos hormônios do ciclo menstrual? A insulina em si, a gente pode dizer que não, tá? Mas a gente sabe que no período pré-menstrual, especificamente, você vai ter um aumento da resistência insulínica e sim, pode ter uma descompensação da glicemia, tá? Conversa com o seu médico, pode ser que nesses períodos anteriores aí nesse período pré-menstrual, você possa aumentar a insulina basal que você usa, né? Depende muito da terapia que você está usando. Diabetes tipo 1 é fator emocional, choque emocional? Não. Diabetes tipo 1, gente, é uma doença autoimune, é azar na vida, tá? Normalmente esses eventos emocionais, de estresse e tudo mais, servem para que a gente encontre o diabetes. Ele já estava lá, né? Mas normalmente a pessoa passa por um estresse. Estresse sim aumenta a glicemia, mas não é só o estresse que aumenta a glicemia. E o bisnaga, a nossa bisnaguinha aqui querida tá brincando
Dá oi pra galera, Bisnaga. Né? E, normalmente, quando a gente tem esses eventos de estresse emocional e tudo mais, o que acontece é que a gente tem hiperglicemia e, nesses momentos, o diabetes é diagnosticado. Mas não é o gatilho para que desenvolva diabetes, tá bem? Isso é muito importante que a gente saiba. Vai, Bisnaga. Vamos ver, que outras perguntas vocês mandam pra gente? Não mandaram nenhuma da caixinha. A Bisnaga é linda. Sim, ela é linda e ela é gorda. É uma gatinha toda gordinha. Tenho 3 gatinhas. A Bisnaga, a Neguinha, que como o nome pode deixar imaginar, é uma gatinha toda preta. E a Pirata, que foi, né, chegou na casa de um amigo meu e ela não tem um olhinho. Então, ela é piratinha, ela usa um tapa-olho. Vamos ver o que mais. Gente, o tempo voa quando a gente se diverte. Já estamos aqui há 21 minutos. Ainda temos espaço para algumas perguntinhas. Ficou mais ou menos clara essa relação aí de saúde pública, diabetes, vacina, e por que a gente não pode deixar só um pensando no outro? A gente tem que dar uma olhadinha em tudo, né? Inclusive, parece que ultimamente todo mundo é meio que sanitarista, né? Todo mundo sabe lidar com pandemia, todo mundo sabe. Agora, de repente, todo mundo é infectologista. Ai, meu Deus. Bomba de insulina. Um pouco sobre a bomba de insulina. É um tema bastante genérico. Bomba de insulina, assim, é uma terapia bastante interessante, tá? Dá pra gente indicar para quem tem diabetes tipo 1, tem algumas pessoas com diabetes tipo 2 que usam também, mas depende muito da pessoa saber utilizar por contagem de carboidratos. A pessoa ganha uma Ferrari na mão, tá? Então, se não souber dirigir nem fusquinha, fica meio complicado. Mas o mais importante de bomba de insulina tem que saber que não é a salvação da humanidade. Tem gente que simplesmente não quer usar bomba de insulina, tem gente que não pode usar bomba de insulina por determinadas. Porque não consegue fazer contagem, por exemplo. Então, todo mundo que olha e fala assim, tem que colocar bomba em todo mundo. Não sei. Tem muita gente que se dá bem, mas tem gente que simplesmente não quer ou não vai querer usar. Né, Alves, quando o Matheus foi diagnosticado, médicos falaram que diabetes teria sido desencadeada por conta do Covid. Pode ser? Talvez. Assim, desencadeado é muito, muito, muito difícil a gente falar, porque diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Se a gente soubesse exatamente o que desencadeia, a gente preveniria, concorda? A gente não conseguiu descobrir isso ainda. Mas toda e qualquer infecção vai fazer com que a sua glicemia aumente. Aumentando a sua glicemia, o que acontece? Você encontra o diabetes. E é mais ou menos isso que acontece. Meu tipo de diabetes, por exemplo, como que a gente descobriu? Eu tive uma otite, uma infecção de orelha média. Foi assim que a gente descobriu. Não significa que de repente apareceu por conta da minha otite. Não, ela provavelmente já estava ali. Eu estava numa fase que a gente chama de insulite. Mas foi necessário para a gente descobrir. Vamos dar uma olhada. Ficou muito mais claro. Obrigado por suas lives. A metodologia de explicar para deixar tudo mais simples. Muito obrigado, Joyce. Vocês são muito puxa-sacos. Tô brincando. Mas, se vocês puderem, divulguem pros amigos, divulguem pros conhecidos, divulguem pros outros profissionais de saúde, porque o que a gente mais sabe é que tem gente que não sabe manejar diabetes por aí. E eles também podem se beneficiar bastante disso. Flávia. Oi, professor, você poderia explicar a diferença de risco entre Covid-19 para DM1 e DM2? Obrigado. Assim, tem uma diferença de risco considerável, tá? Primeiramente, passou uma moto aqui, os engenheiros fazem um trabalhão maravilhoso para deixar um silenciador no escapamento da moto e o cara tira para ficar dando pipoco, né? Vamos lá de novo. Vamos explicar a diferença entre o risco de Covid-19 para DM1 e DM2. A gente sabe que a pessoa com DM1, de forma geral, ela vai ter um risco maior caso ela tenha uma descompensação da glicose, tá? E por que esse risco vai ser maior na pessoa com DM1? Porque quando a glicose está alta, a gente tem uma redução de uma coisa chamada quimiotaxia de macrófagos. Você lembra mais ou menos da imunologia? Ai, meu Deus, eu não lembro. Não tem problema, é para isso que a gente explica. Basicamente, para que os seus soldadinhos do organismo consigam chegar, comer o vírus, vencer a infecção e tudo mais, precisa estar agindo. E agora você imagina que de repente eles estão todos meio que entorpecidos, meio que dormindo,
por conta da concentração alta de glicose. É mais ou menos isso que acontece. Isso acontece também no diabetes tipo 2 quando ele está descompensado. Só que a pessoa com diabetes tipo 2 tem outros fatores. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, não tem como a gente prevenir, não tem como fazer muita coisa. Diabetes tipo 2 tem pelo menos 8 pontos aí que podem causar. Então, obesidade, resistência periférica do músculo à ação da insulina, o rim que não está funcionando muito bem, tem um monte de receptores ali chamados SGLT2 que estão super expressos, jogando um monte de glicose, né? Estão puxando um monte de glicose de volta do xixi. Tem perda da saciedade pelo cérebro, tem o intestino que não está produzindo muito bem as incretinas, tem o adipócito produzindo um monte de fator inflamatório que também não ajuda. Então, tem essa questão da hiperglicemia, sim, mas também tem fatores junto de obesidade, de lesão endotelial que já existe, e aí o risco acaba sendo maior. Inclusive, eu não, assim, lógico, medicina baseada em eminência, grau de relevância 0, tá? Mas eu não me lembro de ter visto ninguém com diabetes tipo 1 e COVID positivo que tenha evoluído tão mal quanto quem tem diabetes tipo 2. E, estatisticamente, a gente precisa avaliar, posso estar falando uma grande besteira aqui, e se eu estiver falando besteira, eu vou me corrigir em alguma live futura, tá? Mas, por exemplo, todo mundo que evoluiu mal, a gente descobriu que era COVID negativo. Testosterona baixa, a pessoa com diabetes pode fazer reposição? Veja bem, reposição hormonal de testosterona e tudo mais tem indicações claras, mas não é só para quem tem diabetes. Tendo indicação de reposição, sim, pode fazer reposição, não tem problema nenhum. A Elo entrou com a gente também, o Vitinho, a Lana. Vamos ver, que mais que vocês mandaram de pergunta? Vocês estão mandando pouca pergunta no box, eu fico aqui olhando igual bobo. O pessoal do Facebook também está mais quietinho hoje. Ficou muito claro. Obrigado. Dumbex entrou aí para falar com a gente também. Salve, Dumbex, tudo certo? Eu não ganho nada de propaganda do Monster. Mas olha que interessante. Tem 0 carboidrato por lata. É bastante interessante. Não tem discriminação, isso aqui não é dúvida. Quando a pessoa com obesidade está com a glicemia alta, emagrecendo volta ao normal, há controvérsias. Tá? A gente sabe que perder peso ajuda o roxo, o branco, o verde paradise, também tem um Absolutely Zero, também tem, bom, na verdade tem 2 verdes, um de chá e um de maçã verde, então os dois são são praticamente 0 carboidrato, e são muito bons, né? Dá pra gente variar o sabor. Podia ser patrocinado pelo Monster. A Laís entrou também, seja bem-vinda. Vamos voltar para a nossa pergunta. Quando a pessoa com obesidade tem glicemia alta, emagrecendo volta ao normal, de maneira geral, até pode ter um controle sim da glicemia. Tá? O que pode acontecer? Tem gente que chama isso de cura do diabetes, tem gente que fala que você só consegue controlar. Eu, particularmente, prefiro dizer que controla, porque se a pessoa volta a engordar, por exemplo, volta a todos aqueles hábitos não tão saudáveis, a glicemia alta volta, o diabetes volta. Ou seja, em algum momento curou e voltou? Ou será que sempre esteve lá e só estava controlado? Você decide. Há controvérsia até no mundo médico. Vamos dar uma olhada. Os adoçantes contam? Como assim? Não entendi sua pergunta, Si. Mandaram uma perguntinha aqui pra gente. DM2, parei hipoglicemiante, acordo com 105, 102, pós-prandial, 120, 1230, não sei que número é esse, é 230 ou 123, tá tranquilo? Não sei, você tem que conversar isso com o seu médico. De maneira geral, você não deve parar a medicação sem conversar com o seu médico. Pode ser que tenha alguma indicação para isso, pode ser, inclusive, que dependendo da coisa, tenha algum problema aí, né? A gente sabe que, por exemplo, se você usa insulina NPH e de repente, misteriosamente, tudo começa a ficar muito mais tranquilo de corrigir, pode ser problema renal, inclusive. Então, não pare hipoglicemia antes, não pare medicações sem conversar com o seu médico, certo? Isso, essa questão da perda de peso, cura de diabetes e tudo mais, é tipo alcoolismo,
né? Não existe um ex-alcoólatra, existe o alcoólatra que ele tá, né, controlado, que por aquele dia, né, puxando aí dos nossos queridos, né, alcoólicos anônimos, só por hoje ele tá controlado. E esperamos que sejam muitos só por hoje. Olha só, gente, temos 18 pessoas na nossa live. Hoje tem muita gente aqui. Acho que a gente ainda tem tempo para mais duas perguntas, que a gente já está estourando aqui nosso relógio. O que mais vocês querem saber? Vamos aproveitar. Que na verdade a gente já bateu nossos 30 minutos. Bom, falando um pouquinho dos adoçantes, né, no Monster e tudo mais, o que a gente sabe? De forma geral, os adoçantes disponíveis assim, para você comprar no comércio, eles não vão fazer mal, tá? A grande questão é que, eventualmente, você pode ter, né, a dessensibilização dos receptores da língua, que vão ter o saborzinho doce do adoçante. E aí você vai querer usar mais adoçante para sentir o mesmo sabor. Por isso, de forma geral, a gente fala para você ir trocando o tipo do adoçante. Usa uma vez sucralose, outra vez sacarina, ciclamato e assim por diante. Mas as pesquisas que mostraram que, nossa, meu Deus do céu, o adoçante dá câncer, a dose utilizada foi muito, mas muito alta. Então, dificilmente você vai chegar nessa dose, tá? A Marta mandou uma outra pergunta pra gente. Se a pessoa com diabetes tipo 1 faz uma refeição com menos carboidratos, toma pouca insulina rápida, a basal pode ser mais alta ou tem que ser 50% de cada? Depende de cada pessoa. Tá? A gente sabe que, de maneira geral, quando a gente faz o que a gente chama de basal bolos, ou seja, quando você tem insulina basal, que é aquela insulina para evitar que a glicemia suba ao longo do dia, ela tem que ter aí, no máximo, 40% de forma geral, 40% da dose total de insulina. O resto deveria ser insulina bolos. Mas a gente sabe que tem gente que faz dieta low carb e tudo mais e praticamente não corrige, porque não come pouquíssimo carboidrato. E consegue sim ter um manejo eficaz da glicose. Só que aí essa porcentagem vai acabar mudando. O perigo disso é eventualmente você baixar muito a insulina basal e por ter pouca insulina basal correndo, você propiciar um quadro de cetoacidose. Por isso, não faça esse tipo de doideira sem conversar com seu médico antes, tá? Por favor, se cuida, pelo amor de Deus. A Dani entrou para falar com a gente, a Pri, a Marilane. Cetoacidose. Vamos falar. É incorreto em uma glicemia acima de 400 aplicar insulina em bolos para corrigir. Cetoacidose é uma condição emergencial do diabetes, tá? É uma das emergências agudas do diabetes. E ela é caracterizada por glicemia acima de 250, acidose no sangue, então o pH do sangue, a acidez do sangue tem que estar menor que 7,3 e isso é mais difícil de acontecer. Tá? E você tem que ter a presença de cetonas, corpos cetônicos, ou na urina ou no sangue. Então, não é só a glicemia acima de 400. Uma pessoa que vamos me dar como exemplo. Se eu, de repente, esquecer de fazer o meu bolos para corrigir, de repente, sei lá, vamos pensar no alimento qualquer, um bolo inteiro, comer bolo pro bolos, né? Comer um bolo de chocolate inteiro e não fizer o bolos, a minha glicemia vai explodir, 400, 500, 600, ela vai subir, porque eu não apliquei insulina para corrigir toda essa quantidade de carboidrato. Mas isso não significa que eu esteja em cetoacidose, porque eu ainda tinha aquela insulina basal que estava evitando esse tipo de coisa. Tá? Coisas que propiciam cetoacidose, por exemplo, você ficar sem insulina basal, infecções, obstrução da cânula da sua bomba de insulina durante a madrugada, ou seu gato comer a cânula, né? Coisas que já aconteceram. Então, fica de olho, não é toda glicemia alta que traz cetoacidose. E, se você quer aprender um pouquinho mais, também não é toda cetoacidose que tem glicemia alta. Ufa! Gente, hoje vocês não pararam, tô adorando. Podem mandar mais perguntas, que eu adoro ficar respondendo o que vocês mandam.
makes his way from trench to trench alone. Bom, pessoal, chegamos aqui a 35 minutos da nossa live. Acho que por hoje dá pra gente ficar por aqui. Na quinta-feira, a gente não vai ter a nossa live tradicional neste perfil, tá? A nossa live vai ser com a presença do Ricardo Pérez, que é endocrinologista, um dos preceptores da endocrinologia do servidor público municipal aqui de São Paulo, no Facebook da ADJ Diabetes Brasil, tá? No Facebook e no Instagram deles, no @ADJ Diabetes Brasil. A gente vai falar especificamente sobre Páscoa e umas coisinhas a mais. Então, não perca. Na próxima quinta-feira você não vai ficar olhando para este Instagram, para este Facebook. Mas a gente tem o nosso encontro marcado às 7 da noite. Tá certo? Então, pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês, a presença de vocês aqui, o carinho, as perguntas. E a gente se vê na quinta-feira, não neste Instagram, mas no nosso Instagram lá da DJ. Tudo certo? Então ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até lá. Tchau!